Esse podcast é para quem quer que o propósito, a missão, visão e os valores façam a diferença no dia a dia da empresa. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Bom dia, Monize. Bom dia. Boa tarde, boa noite. A gente não sabe que horas o cara tá ouvindo. Você não vai se apresentar, não? Ah, é verdade, eu sou burro. Você não vai falar que você é o Geison Vamos Arenhard de novo. Olá, eu sou o Geison Arenhard Bastiani. Eu sou a Monize Carla. Seja muito bem-vindo ao QualiCast. E aí? Olá, Monize. Olá. Começou o QualiCast ansioso, já quer entrar logo no tema. Eu falei, você não vai se apresentar, não? Você viu que teve alguém que foi lá no YouTube e comentou, pô, faz 15 minutos que eu tô ouvindo e não entrou no tema. Tchau, sabe? Assim. Ai, meu Deus. A gente já mudou. Não, mas eu acho que às vezes a gente ainda faz isso. Mas olá, você que tá ouvindo a gente, hoje o tema é muito legal. A gente tinha feito promessas para falar de valores, lembra? Hoje nós vamos cumprir essa. Vamos falar de valores, missão, visão, propósito e como isso altera a rotina e traz resultado para a empresa. Né? Inclusive, como que dá lucro. Fica aí, se você quer saber como que isso dá lucro, até o final do podcast a gente vai ter que entregar essa promessa aí. É como isso melhora a empresa como um todo, né? Como um todo, muito legal. E hoje tem uma coisa legal pra gente falar, né, Moniz? A gente tá fazendo essa semana 18 anos de firma. 18 anos, cara. É tempo, hein? É tempo, hein? Se fosse uma maioridade, pessoa... já podemos ser presos, 18 anos. Olha só, mas olha que legal. Tem que maneirar nas peripécias aí. As peripécias estão ficando muito arriscadas agora. Mas são 10 anos de blog da qualidade, cara, muito legal ter você que acompanha o QualiCast ajudando a gente a fazer esse negócio funcionar, né? Poxa, a gente tem vários clientes que chegam, que conhecem a gente no QualiCast, né? Que loucura. Vários não, são poucos, deveriam ser muito mais, né? Mas isso é outra história. E a gente vai começar, pra gente não alongar no tema, eu quero partir da pergunta 1 aqui, vamos lá. A primeira coisa que eu queria trazer é qual que é o papel de missão, visão, valores e propósito na história da empresa, né? Pra que isso serve? Você tá ouvindo a gente aí, deve ter as plaquinhas lá na firma do cara, não tem? Direto, né? Esse daí é o negócio que é estampado em todos os lugares. Isso. Tá no verso do cartão de visita, né? Tinha política da qualidade antigamente, lembra? Mas embora tenha em todo esse lugar, preciso te dizer que não é só uma ferramenta de marketing, né, Geison? É uma ferramenta de negócio, é disso que a gente vai falar. A missão, a visão, os valores e o propósito, eles têm uma característica interessante, que é trazer algum significado para o trabalho que é feito no negócio. E orientação também. Orientação, na verdade, eles trazem ali um porquê, um o que fazer, um para onde a gente vai e o como se faz. Então a gente vai falar um pouco disso aqui, porque se isso não está aí no dia a dia da sua empresa, talvez você tenha que parar para pensar, né, Muniz? Poxa, eu acho que a gente está deixando de utilizar uma coisa que a gente já instituiu, porque grande parte das empresas tem isso. Orientação do Sebrae, né? Orientação do Sebrae, né? Isso aí. O Sebrae. Vamos fazer, o Sebrae mandou. É isso aí, obrigado, Sebrae. Mas é verdade. E é importante, né? Sim. Só que daí a galera, como na norma, né? Eles cumprem uma cartilha e não aproveitam o benefício que vem de lá. E é disso que a gente vai falar hoje. Como se você levar isso pro seu time, né? Você que é do time da qualidade, fala, pô, mas o que isso tem a ver com qualidade? Meu filho, tô aqui com a 9001, contexto da organização, cara. Contexto da organização, você tem que saber pra onde você tá indo. E isso tem tudo a ver com o contexto da organização. É legal que isso dá direção pro negócio, né? Então, tem uma frase, cita aí essa frase que você colocou aí. É do Lewis Carroll. Ele escreveu o livro e depois virou filme, Alice no País das Maravilhas. E tem uma frase que o gato fala, né, a Alice: se você não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. Obrigada, mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. Essa é uma reflexão que os valores, a missão, a visão e o propósito, elas devem trazer para o negócio, né? Principalmente aí o propósito, a missão e a visão. Os valores a gente vai falar um pouquinho mais também, mas eles se complementam para trazer o direcionamento estratégico base para o negócio. Então, é disso que a gente vai falar hoje. Só eu e você aqui, né, sem convidados hoje. O ouvinte vai ter que nos aguentar, né, ouvinte, até o final. Mas fique aí que vai valer a pena.
Muito bom, já entramos no tema, a gente não se delongou, a gente não fez bagunça. O cara lá do YouTube pode ir lá e falar, obrigado, vocês entraram no tema rápido dessa vez. Pô, avalia a nossa conformidade, né, cara? O cara só olha no conformidade. Cara, não, mas ele tem razão, quando a gente embarriga, tem que reclamar. Quando a gente embarriga, tem que reclamar. E de qualquer coisa que a gente fizer errado, tem que dizer. Eu prefiro que digam do que não digam. Muito bem, Moniz, tem mensagem de ouvinte? Temos uma mensagem de ouvinte especial, que esse daqui é uma cobrança semanal que me vem aqui. Todo domingo chega uma mensagem aqui do Rodrigo. O Rodrigo, ele sempre tá fazendo as corridas dele, os longões, né? Faz os 15 km dele lá e marca a gente, pra lembrar que a gente tem que fazer A gente deveria estar estar correndo, acho que essa que é a função, né? Mas ele mandou um recado pra gente falando assim, ó, vai ter que fazer um podcast de mais de 1 hora pra acompanhar o percurso. Faz um de 1h30 pra 15 km e o outro de 2 horas pra 21 km. Então, cara, você tá dando asa pra cobra, né? Não, a gente se esforçando pra reduzir o tempo do podcast, o cara pedindo de 1h30. Rodrigo, obrigado pela mensagem, mas não vai ter de 1h30. Não dá. Né? As pessoas, elas vão nos matar. O recruta vai ficar doido pra editar. Não dá. A gente vai ter... Sabe o que nós vamos fazer? O que a gente poderia fazer é criar uma... Você pode fazer isso, Rodrigo. Cria uma playlist no Spotify com os podcasts preferidos e toca aí, pô. Já resolve o problema, né? Vai ter que sincronizar um de 40 minutos e outro de meia hora. Isso aí. E eu acho, Rodrigo, que você tem que diminuir seu pace. É isso aí, corre mais devagar, pô. Corre mais rápido. Mais rápido, é verdade. Se for um solo, tem que ser mais rápido. O Rodrigo sempre tá nos cobrando aí de fazer nossos exercícios físicos, né? Muito legal. Muito bom, Rodrigo. Obrigado. E o que o Rodrigo não ganhou porque ele mandou um texto, mano? Pô, Rodrigo. Mas ele marcou no Instagram, não importa. Não importa, porque o requisito é claro. Tem que mandar áudio e tem que tocar no Qualicast. E aí você ganha os fabulosos stickers da ForLogic. Mas você que ainda não mandou áudio pra gente, você ainda pode ganhar aí os stickers da ForLogic. Só mandar áudio pra 43 99822 0077. Isso aí. Muito bem, agora que a gente já fez a mensagem de ouvinte, a gente já falou do tema, vamos falar quem é que paga a fortuna que a gente ganha para gravar esse podcast, pra gente poder abastecer o helicóptero, que tá caro o combustível, né? Dinheiros. O Qualicast é patrocinado pela ForLogic, uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil! Para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para gestão da qualidade. Muito bem, a gente já fez aí o nosso merchan. O relógio da Moniz está despertando aqui para ela. Era hora de se movimentar, né? O relógio dela avisou ela e ela está sentada gravando o podcast. A gente vai falar de missão, visão, valores e propósito. E essa confusão que virou, né, Moniz? Porque agora tem que ter tudo, não tem que ter nada. Precisa ter, não precisa ter. É uma discussão que se arrasta. E a proposta é fazer um podcast direto, rápido, falando desses temas, para você, inclusive, usar no sistema de gestão. Usar isso a favor do sistema de gestão. Sim. Né? Então, vamos começar falando do quê, amor? Qual que é o primeiro que nós vamos puxar aí? Vamos falar um pouco de missão, né? Missão. Eu acho legal a gente puxar esse tema porque existe muita confusão entre eles, né? O que é missão, o que é visão, o que é propósito, é a mesma coisa, não é? Se eu estabeleci a missão, eu não preciso estabelecer propósito. E nem questão de precisar, né? Tipo, não é uma cartilhinha, mas é o que me ajuda de fato a esclarecer o que eu estou fazendo, por que eu estou aqui e ajudar a tomar as decisões de futuro, né? De curto e longo prazo. Sim. Essa é uma grande questão, porque se a gente não entende o que é cada uma dessas coisas, a chance de fazer uma salada de fruta e embananar as pessoas no meio do caminho, no lugar de ajudar elas a chegarem no resultado, é muito grande. Então a gente vai começar falando de missão. E a missão é o que a empresa faz, né? Qual a entrega que ela faz, qual a melhor entrega do negócio para o cliente. Então, quando a gente fala de missão, a gente tá falando daquilo que a gente vai entregar, que vai resolver a vida do cara, que vai salvar o cara lá na ponta, né? Eu sempre brinco assim, aquilo que vai salvar o cliente, aquilo que faz o cliente pagar a gente, é o que ele recebe. Então vamos trazer alguns exemplos de missão aí. Você consegue puxar alguns aí, Mo? Lê pra nós aí uns 2 ou 3. Pô, tem um da Google que eu acho que é muito legal, que a gente vê meio que na prática, né? A missão do Google é
é organizar as informações do mundo todo e torná-las acessíveis e úteis em caráter universal. Não dá pra falar que eles não fazem isso, né? Exatamente, é isso que eles entregam, né? Sim. Então o Google entrega pra gente isso daí, né? Outra também que eu gosto muito é da Nike. Levar inspiração e inovação para os atletas de todo mundo. E eu, particularmente, sou cliente da Nike, cara. Não dá pra dizer que eles não fazem isso. Exatamente, quando você tem um tênis dele, é isso que ele tá trazendo pra você, né? A tecnologia que, pô, esse tênis não machuca o meu joelho, esse tênis me ajuda... Pô, tem uns negócios lá de carbono, dos negócios tudo, né? Não vou saber explicar com detalhe. Que a galera sai copiando eles, né? Depois, mas eles realmente levam muita inovação pros atletas e inspiração, né? Porque Sim. a Nike é uma referência no meio dos atletas. É isso aí. Então, quando a gente fala de missão, e assim, ó, eu sei que gravando esse podcast a gente vai tomar um monte de porrada, porque tem conceito difuso disso, Sim. tá? Eu tô trazendo os conceitos que a gente utiliza aqui, que é o que a empresa faz, melhor entrega dela para o cliente final, beleza? Essa é a missão do negócio. Então, e por que é importante você ter uma missão aí? Ué, cara, como é que você vai envolver todo mundo em fazer o trabalho se eles não sabem qual que é o trabalho, né? Então, poxa, a gente tem aqui, né, que a gente quer ser a solução, que a gente está trabalhando esse ano, ser a solução definitiva, né, de tecnologia e qualidade da governança e operação. Então, Transformem as empresas. que transforma as empresas. Então, assim, e outra coisa, viu, uma coisa muito importante falar de missão, visão e valores e propósito. Não é decorar a frase, é entender o que você quer com Sim. isso. Sim. É entender o que você quer com isso. A galera fica nessa de decorar a frase, isso não gera valor. O que gera valor é todo mundo entender o que quer com isso. Então isso é importante. Legal, missão é isso, né? E visão? O que é visão, Moniz? Visão é onde a empresa quer chegar, né? É onde ela quer chegar. Onde ela quer chegar, inclusive, seja bom que ela esteja olhando pro cliente também para falar isso, né? É importante. Mas é legal que... É isso mesmo. É legal que a visão, ela tá olhando pra frente, né? Pro futuro. A missão, ela tá voltada para as entregas que vai fazer, até num curto prazo, vamos dizer assim, né? Não necessariamente só no curto prazo, mas a missão tá muito no que eu entrego todo dia. O que ela é, né? O que ela é, o que eu tô entregando, ó, o que você pediu tá aqui. Agora a visão é até onde a gente vai. A visão a gente poderia colocar como marcos, né? Então, nós vamos atingir isso aqui quando, né? Então, Sim. é legal você olhar para a visão como uma meta a ser atingida no futuro. Então, quando a gente fala de missão e visão, veja, o que eu entrego para chegar nesse lugar, Sim. né? Então, é legal que a gente tem... E aqui volta, né, muito a frase lá que você trouxe da Alice, né? Então, Sim. poxa, se você não sabe para onde tá indo, cara, qualquer caminho vai te levar para algum lugar, na verdade, você não sabe para onde, né? Então, vamos ver alguns exemplos de visão aí. Eu trouxe um exemplo de visão, Jason, que é da Arcor. Ela fala assim que ela quer ser a empresa número 1 de guloseimas e biscoitos da América Latina e consolidar a participação no mercado internacional. Pode ser até que tenha uma data aí que não foi divulgada, Exatamente. né? Mas tudo bem. Exatamente. A visão, legal você trazer isso, a visão geralmente tem data. Não precisa estar no texto da visão, essa é outra, e daí começa essas discussões de novo, né? Sim. Que a gente vai tomar porrada. É que tem gente que jura que tem que ter a data na visão. Até 2025. Isso, tem gente que jura que não tem que ter, e não importa. Eu tenho certeza que lá na Arcor, olha que legal, ser a empresa número 1 de guloseimas e biscoitos, né? Ó, é um lugar que ela quer chegar. Ela quer ser a número 1 em guloseimas e biscoitos da América Latina e consolidar a participação no mercado internacional. Você veja que são dois marcos muito claros que estão nessa visão. Então, ela está indo para um lugar. O lugar está claro. Ela quer ser a número 1 na América Latina e ela quer consolidar a participação no mercado internacional. Então, você não pode dizer que ela não sabe aonde ela está indo. Provavelmente ela faz isso como? Entregando a missão dela. Eu não sei qual é, a gente não trouxe aqui, mas deve ser doces, gostosos, alguma coisa para quem tá comprando, né, cara? Então, Sim. assim, ela tem uma visão clara de onde ela quer chegar e provavelmente é a missão que ela usa, junto com os valores e as outras coisas que a gente vai conversar, que ela usa para entregar e chegar até lá. Eu vou trazer um outro exemplo aqui, que é a visão da ForLogic. A visão da ForLogic é ser uma empresa internacional que cria fãs nas áreas que atua. Então, quando alguém é cliente da ForLogic, ser cliente não basta, né? Isso é um inferno para nós, porque já é difícil ter cliente, né? Você tem cliente na sua empresa, na firma que você trabalha, ser cliente não basta, o cara tem que ser fã. Isso pra gente gera um trabalho
homérico, né? Gigantesco. Nos ajuda a tomar algumas decisões, né? Também. Isso que é legal, porque quando a gente vai complementando, né, missão e visão, a gente vai aprofundar ainda mais, mas isso nos ajuda a tomar decisões do que a gente prefere, né? Por Isso. exemplo, para criar fãs, tem posturas ou políticas de atendimento que são muito próprias nossas, Sim, né? sim. Hoje aqui na ForLogic a gente optou por qualificar boa parte da equipe como auditores líderes ISO 9001, 31000 e 22000. Por quê? Porque a gente quer criar fãs. Os caras têm que ligar aqui e saber que eles vão ter alguém especialista pra falar com eles no telefone. Exatamente. Se a gente não tivesse colocado isso na nossa visão, talvez essa decisão não precisasse ser tomada. Porque né? assim, gente, você que tá ouvindo a gente, procura um curso aí de auditor em 3 normas e vê o custo. A gente trouxe interno esse curso algumas vezes aqui, vamos trazer de novo esse ano, se Deus quiser. Custa muito dinheiro, né? E a gente sabe particularmente o quanto é importante para o cliente isso. E ajuda a gente, o cliente liga e fala, cara, vocês são especialistas. Outra decisão idiota que a gente tem aqui, que dá baseado na visão. Acho que poucas pessoas sabem disso. Até aqui na ForLogic. É bom que as pessoas da ForLogic escutem. Escute podcast. Escuta o podcast, pessoal da Mande ForLogic. áudio, pessoal da ForLogic. Uma coisa que acontece aqui, por exemplo, aqui no atendimento telefônico, a gente não tem uma URA. A gente não tem aqui Exato. aqueles... Aperte 2 para o suporte, 3 para o comercial. Sim. A gente não tem. Por quê? Porque essa impessoalidade afasta as pessoas. E como a gente quer estar próximo do cliente, a gente quer que ele seja nosso fã, a gente atende o telefone E isso pessoalmente. é muito... Porque, assim, isso tá na nossa visão e a gente busca isso, né? Mas a URA não dá muito mais produtividade, gente? Dá. Não funciona, não vai conseguir ali, tipo, sei lá... Economiza uma pessoa, economiza, é isso mesmo. Então, mas entende que aqui que eu queria chegar. Quando a gente define missão e visão, a gente tomando decisões estratégicas que tem que levar, começam lá em cima, mas que devem ser levadas para a operação. Né? Então, são decisões difíceis muitas vezes, porque do ponto de vista prático, a galera falou, cara, mas a gente tem a central telefônica aqui, é só meter essa URA aí, vai ficar muito mais barato. Fala, pois é, mas não é o que a gente quer. Né? Esse podcast, Monize, bom, as pessoas não têm noção da pauleira da manobra, né? que tá sendo pra gente gravar esse podcast essa semana. Mas por que a gente não pode abrir mão disso? Porque a gente quer criar fãs. Criar fãs. A gente recebe o áudio, se vocês escutarem o áudio do episódio 100, uma pessoa que virou cliente da ForLogic, né, o Luiz, porque ele ouviu o Qualicast e falou, cara, esse cara gosta muito de qualidade. Ele veio ser atendido pela gente e foi surpreendido. Falou, cara, vocês excederam a minha expectativa. Ó, estamos criando fã. Esse que é o lance, entendeu? Então a gente tá conseguindo trazer as pessoas para perto da gente para cumprir a nossa visão. Mas eu acredito que é bem esse ponto, né? Definir a visão deve nos apoiar nas decisões do dia a dia, estratégicas, táticas e operacionais. Isso aí. Então, curto, longo, médio prazo, isso tem que nos apoiar. A gente tem um motivo por tomar certas decisões que estão baseadas na missão, na visão que a gente tem. É isso mesmo. E uma coisa... quando a gente fala de missão e visão, antes de a gente falar de propósito, sempre era missão, visão e valores. Missão, visão e valores. E nós vamos seguir essa ordem. A gente falou um pouquinho da missão, falamos um pouquinho da visão e os valores, né? Os valores, eles são... a gente costuma dizer que são valores humanos, né? Então, eles têm uma ligação muito forte com a moral e ética. Eles dizem respeito à forma que a gente faz o trabalho, né? Valores são virtudes, antes de tudo. É uma palavra meio fora de moda, até porque não está sendo praticada ultimamente. Mas, é verdade, mas valores são virtudes. Então, quando a gente fala de um valor, né, a gente fala de protagonismo, a gente fala de determinação, a gente está falando de algo que a gente acredita que faz a diferença na busca pela vida boa. Né? Então, quando a gente... Isso é uma questão filosófica. E quando uma empresa assume um valor, né? Aqui na ForLogic, por exemplo, a gente tem um valor chamado protagonismo. Então, as pessoas não podem ficar esperando, porque tem um valor chamado protagonismo. Sim. E quando alguém fica esperando, fala, eu não fiz porque eu estava esperando fulano. A gente fala, cara... Ué? A gente fala, ué? Caraca, mas o que tem? Mas o fulano me entregou, sim, mas... Mas... E aí? Então, porque tem um
valor chamado protagonismo. Então, isso, de novo, os valores, eles são o como a gente entrega a missão. Eles são o como a gente faz o trabalho. Tem uma frase de um grande pensador chamado Cesare Arte Bastian É boa. que fala que nós crescemos por conta dos nossos valores e não apesar deles. É Eu isso lembro aí. bastante dessa frase que tá numa camiseta nossa. Aqui. É verdade. Tá numa camiseta, né? Tá numa camiseta nossa. E ele é a forma, né? Embora a gente quer chegar na visão, mas a gente não quer chegar à visão a todo custo. Isso. A gente quer, por base, né? Por meio de determinados valores. Um deles é o protagonismo, mas a gente tem também o cuidado, tem também a assertividade, tem a determinação, A prosperidade. a prosperidade. Então, é o jeito que a gente vai chegar nessa visão, o Isso. jeito que a gente vai chegar nesses objetivos estratégicos, vamos dizer assim. Quando os valores estão no dia a dia, e a gente está citando aqui valores da empresa, daqui a pouco eu vou falar disso, como definir os valores, que são os nossos 5 valores atuais. Quando a gente mantém os valores, a gente evita de aparecer no jornal em matérias de corrupção, a gente evita processo trabalhista, a gente evita rescisão de contrato e litígio judicial com o cliente. Os valores são as virtudes que a gente entrega na realização do trabalho. E a Moniz usou essa frase, né, que eu nem lembrava, que a gente cresce aqui por conta dos nossos valores, não apesar deles. Porque existe uma discussão assim, putz, mas a gente vai fazer tudo com nota mesmo? Vamos. Pô, a gente vai pagar certinho dentro da folha? Vamos. Porque eu lembro que na época um dos valores era a integridade. E eu batia muito nisso e falava assim, ó, a gente vai crescer por conta dos valores, não apesar. Você parece, não, apesar de eu ter integridade, eu não sonegar imposto, eu consegui crescer. Não é assim que funciona, cara. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente cresce porque a gente segue os valores. E seguindo os valores, a gente cresce do jeito certo. Não vai ter ninguém para puxar um tapete e a gente cair, porque o castelo era um castelo de cartas, entendeu? Não é, entendeu? O negócio tá solidificado. Tem um monte de coisa para melhorar, a gente faz um monte de besteira. Isso significa que a gente acerta em tudo, cara, né? muita é uma busca, né? E eu até quero falar disso, que valores, eles só existem, virtudes só existem do ponto de vista prático. Em teoria não existe virtude. O que eu quero dizer? Quero dizer que a teoria da honestidade não é honestidade. Honestidade é honestidade na prática. A teoria do cuidado não é cuidado. Cuidado só existe quando se cuida. Então essa é uma questão que demora um pouco para entender. E até um pouco esquisita, porque quem fala das suas virtudes não é virtuoso. O virtuoso é quem age com as virtudes. Então é difícil e levar isso pro dia a dia, né, amor? Porque, pensa, falar de cuidado. Como é que a gente leva cuidado pro dia a dia, né? Tem uma coisa que a gente usa aqui na ForLogic para levar os valores pro dia a dia, não tem? Sim. Até por conta de que, assim, os valores, eles podem ter diversas compreensões, né? Então, assim, quando eu falo de cuidado, eu entendo como cuidado uma forma. Se a gente, por exemplo, cuidar do filho, né? Cada pai tem seu jeito de cuidar do filho, porque cada pai tem a sua compreensão de cuidado, né? Uhum. E existe uma forma da gente consolidar, ter um consenso do que é cuidado para nós. E aí é quando a gente estabelece condutas, né? Condutas é uma declaração, né, que representa um comportamento prático de como eu vivi aqueles valores, né? É isso aí. Então, a gente começa a estabelecer para cada valor uma conduta que a gente entende que quando a gente faz aquele comportamento, a gente está vivendo a conduta. É isso Por aí. exemplo, de cuidado, poderia ser sempre cumprimentar as pessoas, né? Cumprimentar as pessoas quando chegar, abraçar as pessoas quando chegar. Tô dando exemplos esdrúxulos aqui, né? Mas é uma forma, se eu estou cumprimentando todo mundo, né, educadamente e tal, eu estou vivendo o valor de cuidado nessa perspectiva, se esse é um consenso. Isso. Ou então de cuidado poderia ser sempre ouvir como a pessoa está genuinamente. Sim. Porque todo mundo pergunta, você tá bem? Tudo bem. Mas tem dia que o cara fala tudo bem com aquela cara que você sabe que não tá tudo bem. E a gente passa batido. Mas se tem um valor de cuidado, talvez uma conduta de ouvir genuinamente como a pessoa está, procurando entender se ela realmente está bem, já muda tudo. Então, condutas são ações que você faz para representar o valor.
E aqui uma outra coisa importante, os valores devem estar nas ações do dia a dia. Sim. Né? O cuidado, o exemplo que eu acabei de trazer aqui de não ter uma central telefônica, porque a gente não quer o cara quicando aqui dentro. Então esse é um valor tem a ver com o valor de cuidado. Sim. Né? Você falou, poxa, mas não tem a ver com a visão? Pois é, cara, mas as coisas são conectadas, não são independentes, elas são interconectadas. O valor de cuidado tem muito a ver com isso. Tem um valor que geralmente as empresas têm de trabalho em equipe, né? Condutas que poderiam ser aplicadas a esse valor, por exemplo, quando alguém solicitar ajuda, ajudar. Então, isso é um dos exemplos que poderia ser usado para um valor de trabalho equipe, né? E deixa claro para todo mundo que tem que Isso. fazer, né, Moniz? Porque Exatamente. senão, não, eu trabalho aqui, mas não é que eu tenho meu negócio para entregar. Pô, mas se tem um valor aqui que é esse, você deveria ter. Então, aí depende de cada contexto, né? A gente está dando exemplos aqui, mas vai depender do momento que a empresa está vivendo, do nível, né? Às vezes está trabalhando num projeto grande, num processo grande. E condutas, elas vão mudando de acordo com o contexto. Então, por exemplo, a determinação, a gente poderia entender como conduta sempre, tudo que começar, termine. Então, assim, dependendo do contexto da empresa, se isso for uma coisa latente para esse momento da empresa, talvez essa seja a conduta a ser perseguida por determinado tempo. Vamos viver essa conduta intensamente por um mês, por um bimestre. E aí a gente vai validando isso. Quando isso está incorporado, vamos para outra conduta. O que a gente vai viver em determinação que nos ajude a chegar ao resultado? Porque o que a gente está buscando é chegar ao resultado por conta do valor. O valor nos impulsiona a chegar ao resultado e não nos atrapalha, né? Exatamente, não é uma coisa para fazer no caminho, né? Exato. Então, quando a gente fala de valores desse jeito, Moniz, veja, é uma ferramenta para gerar resultado, né? Então, muito legal você estar trazendo isso. E uma última explicação sobre valores que eu gosto de trazer, até bem filosófica ainda, de Aristóteles, é que os valores, eles são um equilíbrio entre dois extremos, né? Vamos, por exemplo, falar do valor do cuidado. O valor do cuidado, a gente pode ter, como ele é um equilíbrio entre dois extremos, em um extremo a gente pode ter a superproteção. Algo que sufoca. E na outra... Oi? É tóxico. É tóxico, né? Agora é a palavra da moda. Mas algo que sufoca, uma superproteção, um zelo excessivo. No outro lado, no outro extremo, se você tem um extremo superproteção, do outro lado você pode ter indiferença. O descaso. O cuidado é a virtude que é o equilíbrio entre esses dois. É o melhor ponto numa curva de Gauss. Então, assim, entendo que as virtudes trazem pra gente essa possibilidade de estar no melhor ponto, né? Então, é óbvio que as virtudes, como eu falei que elas só existem do ponto de vista prático, você vai falhar. Sim. Às vezes você vai estar um pouco mais por superproteção, às vezes você vai todo dia você vai falhar, sabe? A gente não pode buscar os valores achando que a gente nunca falha. E não quer dizer que, por exemplo, se você tem um valor na sua empresa de honestidade ou integridade, que você vai roubar. Não é esse o ponto, né? Mas às vezes falha. Às vezes alguma coisa... cuidado que é um valor nosso. Quantas vezes a gente deixa de ter cuidado? A gente falha com o cliente, a gente faz... E eu falo aqui no podcast, eu falo para todo cliente que vira cliente nosso. A gente nunca diz que a gente é perfeito. A gente vai fazer besteira, só que a gente nunca vai sumir. A gente vai estar sempre aqui, a gente vai junto com você até o final, nós vamos resolver o seu problema. Mas essa busca de ter valores que modificam as ações das pessoas para entregar ações que reflitam esses valores, né? Desde o atendimento telefônico até a venda, até a implantação, até o atendimento do cliente, é o que ajuda a construir o negócio. Por isso, quando a gente fala de como colocar isso na prática, as ações do dia a dia da equipe refletem os valores? Não. Então você tem um problema. Tem que conversar, né? Vocês estão falando disso? É que é bem... Eu vejo, assim, algumas empresas que tá lá no painel, né? Na frente da empresa e tudo, mas não se conversa sobre aquilo. Isso. Né? Às vezes, por exemplo, em cuidado, existem umas distorções de que às vezes as pessoas fogem de conflito, porque acham que cuidado é não falar aquilo que vou chatear o cara, né? Então eu tenho que ter cuidado, porque para não chatear o cara. E não é isso. Cuidar é, inclusive, falar a verdade, ser sincero, né? Trazer
essas questões. Então, quando a gente não está com atenção nisso, cuidando disso no dia a dia, a gente acaba não vivendo os valores. Né? Exatamente. E esse exemplo que você trouxe é perfeito, que cuidado não é afago. Afago você faz um cachorro, até numa criança que você não conhece direito. Agora, com o teu filho... Até cachorro você briga, sai daqui. Exatamente. Agora, com o teu filho, você tem cuidado. E o que é cuidado? É o dizer o que tem que ser dito, é pegar pela mão, é puxar ele quando não pode, é dizer... É dar bronca. Isso é cuidado. Você tá fazendo isso não porque você é malvado, você tá cuidando dele. Sim. Então, a gente fala... É legal trazer isso, né, amor? Que tem que ser discutido. Sim. As virtudes, os valores têm que ser discutidos e refletidos nas ações. Então a gente falou de missão, a gente falou de visão e agora a gente falou um pouquinho de valores. Valores dá pra falar por uma hora ininterrupta aqui, entendeu? Eu falaria frouxamente. Mas pra gente avançar e tentar ficar antes da 1 hora de podcast, último tema que eu quero abordar agora, que é aí que tá o angu de caroço, onde tá pegando, né, o propósito. Porque as pessoas falam assim, não, eu tenho propósito, não preciso ter missão, não preciso ter visão. E realmente, não é que você trouxe muito bem, não precisa de nada. Se o propósito é orientativo suficientemente para guiar o time, tá resolvido. Que a questão é ter orientação, não, de quem você é e para onde você tá indo. Exatamente, né? É isso aí. Se você consegue isso com outras ferramentas, cara, parabéns, mete o louco. Nem preciso dessas 4 aqui, é isso mesmo. Inclusive, manda um áudio pra gente e fala que ferramenta que você usa. Explicando, né? Uma coisa que o propósito faz é a diferença entre ele e os valores, a diferença entre o propósito e a missão é que o propósito é o porquê você faz. Enquanto a missão é o que você entrega, os valores é como você realiza essas entregas, o propósito é o porquê você faz e ao mesmo tempo um pouquinho do que e do como. Mas ele não é o que e o como, ele é um pouquinho do que e o como. Mas principalmente o porquê. O que você veio fazer nesse mundo? O que essa empresa resolve na humanidade? E a gente fala isso, daqui a pouco eu vou falar de lucro. Segura aí. O que a empresa resolve na humanidade, né? E é muito legal falar disso porque quando a gente fala de propósito, existe uma diferença entre um propósito voltado para uma carência e um propósito voltado para um desejo. O propósito voltado para uma carência vai parecer papo de coach, mas não é. Aqui é a realidade. Aqui é mundo real, meu irmão. Aqui é mundo real. O propósito voltado para uma carência, ele está falando sempre de algo que te falta. E assim, gente, a gente tem coisas que faltam, né? Normal. Mas quando você fala de um desejo, você fala de uma busca, algo que você quer conquistar. Então é muito mais legal você trabalhar com um propósito voltado para uma conquista. Então, e essa conquista não é sua. Essa é uma outra coisa que é importante falar. É uma conquista do outro. O propósito, ele é sempre baseado no que você faz para alguém. Sua então entrega, né? Perfeito, amor. Sempre a sua melhor entrega, ou a melhor entrega da empresa para alguém. Eu vou usar como um exemplo aqui o da ForLogic, né? Que é surpreender com tecnologia e relacionamentos que simplificam a qualidade. Então, surpreender quem? O cliente, cara. Com tecnologia e relacionamentos que simplificam a qualidade. Não simplifica pra gente. A gente tem que explicar. Não, eu tô cumprindo o propósito, tô simplificando o meu trabalho. Não, cara. O propósito se cumpre pra alguém. Pra fora. Então essa é uma característica muito particular que diferencia bem da visão. A visão muitas vezes são marcos que você vai cumprir para você. Aonde eu vou chegar, onde eu vou ultrapassar, né? É onde. Agora o propósito, por isso que eu falei, o propósito tem um pouquinho do onde, o propósito tem um pouquinho do como, tem um pouquinho do que, mas o propósito é principalmente o porquê. Porque aqui a gente surpreende, simplificando a qualidade com relacionamentos e tecnologia. Tá vendo? Não precisa decorar a frase. Eu falo muito. Não esquece a frase, sabe? Vai pro que você tem que resolver. Então, o propósito é isso e é muito legal você colocar isso numa visão de abundância. Ó. Eu vou surpreender com tecnologia e relacionamentos. Vou simplificar a qualidade para esse cara. Então, não tem fim. Outra coisa legal do propósito, ele nunca acaba. Não é conseguir 1000, não é ser o número 1, não é chegar lá. O propósito ele é sempre ad eterno. Eu gosto do propósito porque ele me remete muito à excelência. É a busca do agora e a busca do futuro e trabalhando nos dois juntos ao mesmo tempo e vamos que vamos. Exatamente isso, amor. Você está fazendo sempre... E é muito legal que o Moniz trouxe, porque quando você trabalha no propósito, você tem trabalhos do dia a dia. Sim. Essa gravação aqui de QualiCast tem a ver com o nosso propósito. Por que surpreender, né? A gente tem a visão de criar fãs.
O fã, ele quer ser surpreendido. Exatamente. Então, tem elementos, né? Exatamente. E veja que as coisas são conectadas, né? Então, mas quando eu falo que tá no nosso propósito, além de surpreender, por quê? Por que tá no nosso propósito? Vamos lá. A gente ouviu no episódio 100 do QualiCast um monte de gente falando que melhorou a qualidade, que conseguiu fazer, que conseguiu entender o que era o planejamento estratégico, o LGPD, Sim. ouvindo nosso podcast. Então a gente simplificou a qualidade pro cara. Então, poxa, gente, você nem entregou o produto, nem entreguei o produto. Imagina quando entregar. Imagina só, moleque, quando entregar o produto, vocês vão voar. Mas falando... Me liga. Me liga. Vamos fechar, tem que bater a meta. Mas falando sério, você consegue compreender isso, que o propósito ajuda a gente a cumprir. Então, se você tem um propósito claro, uma missão, uma visão, e realmente, às vezes, não vale a pena ter os valores, é difícil você tirar. Agora, muitas vezes a empresa roda muito bem com um propósito e os valores. Roda bem. Às vezes é legal ter uma visão e o propósito, às vezes você vai ter os 3, mas os valores. Sim. Isso é do seu negócio, mas isso tem que apoiar o seu sistema de gestão. Então, isso está conectado na qualidade, na estratégia, cara, de uma maneira muito íntima. Eu volto a dizer, isso é contexto da organização e não só contexto. Você pega o item 5 de liderança, amor. Sim. O cara tem tudo a ver com liderança isso daqui. Sim. Os valores é o como a gente faz o trabalho, o propósito é onde nós estamos indo no longo prazo, a visão também, e o propósito é o que a gente entrega para o cliente, né? Então, tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Porque quem transcreve, né, estratégia no dia a dia, no tático operacional, é liderança, cara. É liderança. Então, se a liderança não tá conectada, não tá entendendo para onde a gente tá indo, por que a gente tá fazendo as coisas, provavelmente isso vai ser refletido no time operacional também. E aí começa a enrolar tudo, o negócio todo. Aí você pode usar a ferramenta que você quiser. Pode ser BSC, OKR, o diabo tudo. Se não tiver claro para onde a gente está indo e o porquê a gente está fazendo aquilo, dificilmente a gente vai ter um consenso, uma coesão naquilo que a gente está fazendo. E é muito, muito bom relembrar. O propósito são as melhores contribuições que o seu negócio dá para a humanidade. Ok? Beleza? Legal, os caras agora estão falando pra nós, mas esses caras são uns maconheiros. Esses caras é só maconha. Hoje, eles não querem ganhar dinheiro, esses desgraçados. É tudo conversa de coach, papo pra boi dormir. E eu quero falar um pouquinho de lucro, então. Porque quando a gente fala disso, né, a gente tem uma visão, e eu escuto muito isso assim. O propósito da minha empresa é dar lucro, porque a gente tá num sistema capitalista. Tá errado. Isso é carência, né? Isso é carência. Tá faltando lucro. Tá faltando lucro, então é carência. Então, Jesus, mas o que você quer dizer com isso, cara? Uma empresa não tem que dar lucro? Eu vou usar aqui uma frase do Jim Collins, né? Que ele fala o seguinte: a lucratividade é uma condição para a existência. Uma condição para a existência. Ou seja, se você não tiver... A frase é comprida, não vou ler inteira, mas os lucros são o oxigênio, é a comida e a água e o sangue para o corpo. Eles não são o sentido da vida, mas sem eles não há vida. E eu gosto muito da metáfora assim, ó. Você acorda de manhã, você vai trabalhar. Todo mundo vai trabalhar de manhã. O sangue tem que correr para você trabalhar de manhã. Você ama o seu filho, às vezes a sua vida é o seu filho, às vezes a sua vida é a sua esposa, é o seu negócio. Sem sangue correndo na veia, você consegue trabalhar? Não. O teu objetivo de vida é correr sangue na veia? Não. O teu propósito de vida não é fazer sangue correr. Só que se o sangue não corre na sua veia, você morre. E você não consegue cumprir o propósito. O lucro é a condição para o negócio. Tudo que a empresa faz tem que visar o lucro, porque sem o lucro não existe negócio. O lucro não é uma opção, o lucro é uma condição. Então, quando o Jim Collins traz isso no Feito para Durar, ele fala disso. Olha, o lucro não é disso que a gente está discutindo, entendeu? As empresas visionárias, elas têm isso resolvido. Cara, vai dar lucro, viu? Tem que dar lucro. É igual a gente aqui. A ForLogic não é uma empresa bilionária ainda, mas é uma empresa que dá lucro. A gente paga todas as nossas contas em dia. Quem acompanha a gente nesses 18 anos sabe de onde a gente veio, da garagem que a gente saiu, das dívidas que a gente enfrentou para chegar até aqui. Sempre pagamos tudo certo, mas é uma empresa... Como que a gente chegou nesse estúdio aqui? Essas coisas aqui não ganhei do meu pai, né? Então, assim... mas é uma empresa lucrativa, então o lucro não é uma opção para nós, ela é uma condição. E isso, inclusive, com os nossos fãs, que a gente tem relações de negócio com os nossos clientes. Sim.
né? Então a gente tem uma relação de negócio. O cara é nosso fã, a gente quer atender ele super bem. Às vezes a gente dá um passo para trás para atender o cara, mas se o cara parar de dar lucro pra gente, no dia seguinte ele tá fora da nossa carteira. Porque nós não podemos. A gente tem 80 pessoas aqui, sei lá, 60 mil usuários espalhados, entendeu? Pelo Brasil. Não pode, essa empresa não pode vir a bancarrota. Então, o lucro não é uma opção para nós, é uma condição. Então, gente, o propósito, a missão, o valor, o propósito, a missão, os valores e a visão, elas são ferramentas para obtenção do lucro. Assim, muito claras, entendeu? Porque senão a gente... Só que é muito mais legal você buscar algo que tem significado. Exato. Que é o caso do propósito. O lucro, sem lucro não tem empresa. Esquece. Acabou todo mundo, vamos embora. Vamos embora, vamos mandar currículo. É bem isso. Então, o propósito, a missão é para orientar o trabalho, para a gente ter um ponto onde chegar, que tenha significado, isso, né? Que conecte as pessoas com a sua empresa, com o negócio, mas sem lucro não vai chegar a lugar nenhum, é melhor todo mundo ir embora. A minha filhinha, a Clara, de 3 anos, perguntou ontem assim, papai, você trabalha para ganhar dinheiro? Desse jeito. Falei, papai ganha dinheiro trabalhando, filho, mas papai ganha para ajudar, papai trabalha para ajudar os clientes. Então, essa é uma visão que a gente tem que levar pro nosso íntimo. É óbvio que a gente quer ganhar bem. É óbvio que eu quero fechar grandes negócios, gente. Aqui, zero demagogia nisso. Nunca vai ter essa demagogia aqui. Nós queremos sim fechar negócio. A gente quer que você, assim que você terminar de ouvir esse podcast, vá lá no site do Qualiex e solicite. e solicite. A gente quer isso, mas o que a gente quer de verdade é simplificar a qualidade. Porque quando a gente estiver fazendo isso, Moniz, as pessoas vão estar pagando. A gente acredita genuinamente que o que a gente entrega ajuda, surpreende com tecnologia e relacionamentos que simplificam a qualidade. A gente acredita nisso genuinamente. E a gente quer fazer negócio porque a gente acredita que isso dá resultado. E daí, quando você entrega o teu propósito, a sua missão, se você faz uma coisa muito boa, por que você não vai ter lucro? Não faz nenhum sentido. Então, essa é a conexão, beleza? E para ir para o último tópico, pra gente não embarrigar, que vai estourar o tempo, eu queria falar um pouquinho na prática disso daqui, como que são definidos, amor. Como que a gente define na prática. A gente procura no Google exemplos de propósito. Pega os exemplos que eu trouxe aqui, tem um da Microsoft também, que é super legal. Dá uma mexidinha aqui. Como é que a gente faz isso, amor? Vamos lá. Você tem... Do que nós podemos falar aqui de como fazer? Tem a dica número 1, o que você poderia falar? Eu envolvo as pessoas. Eu acredito. A gente não combinou, eu sabia que você ia falar isso. Mas envolva as pessoas. Hoje, na ForLogic, a gente faz isso de maneira assim, colaborativa, né? A galera sempre traz percepções. É óbvio que a gente não coloca todo... A gente já fez isso, de colocar todo mundo numa sala e definir, né? Acho que bem nas primeiras vezes ali que a gente fez revisão. Mas a gente faz isso por camadas, mas que contém a contribuição de todos, porque é aí que a gente continua nessa conexão das pessoas com o negócio. É isso aí. Elas se sentem pertencentes daquilo. Né? Eu quero chegar lá, eu quero fazer parte dessa missão, eu quero chegar nessa visão, porque eu sou parte dessa visão. Né? E eu quero esses valores, porque me vejo nesses valores. Isso. Né? Então, e também me vejo nesse propósito, esse propósito se conecta com o meu propósito de vida. Então, se fosse para falar uma coisa, é envolver as pessoas. É óbvio, né? De uma dinâmica que consiga decidir alguma coisa, porque assim, 80 pessoas, ou 100 pessoas, ou 1000 pessoas, talvez você não consiga colocar todo mundo para decidir alguma coisa, mas envolva as pessoas. É muito legal quando a Moniz traz isso, porque você vai falar assim, pô, Jesus, mas aqui na minha empresa são clientes nossos, né? São 5 mil colaboradores. Sim. Como que eu faço? Você vai fazer isso por etapas, né? Você vai começar lá na base. O exemplo de valores, né? Vamos escolher uma virtude importante aqui para o nosso setor, para o nosso departamento, para nossa planta, né? Para esse time de 20 pessoas aqui. Para esse time de até 40 pessoas dá para fazer. Um valor. As pessoas debaterem e escolherem um. Você coleta esses 40. Claro que vão ter valores similares, idênticos. Você vai fazendo um filtro, depois você leva, 20 virtudes mais escolhidas para o time de liderança. Esse time de liderança baseado nisso consegue... Esse é só um pequeno exemplo de como fazer isso cascateado, né? Aqui na ForLogic, quando a gente fez essa revisão dos valores, da nossa carta de valores, que é a atual agora, a gente pegou valores...
A gente conversou com clientes e viu o que os clientes valorizavam. A gente conversou com todo mundo da empresa e as pessoas... A gente fez um painel grande de virtudes que as pessoas da ForLogic valorizavam. Partes interessadas valorizavam. E a gente foi para um evento, a gente foi um dia antes, ficamos em 40 pessoas numa sala, esse foi o caso, a gente era em 90 na época, fomos para 40 pessoas para uma sala, com esses insumos, debatemos por um dia inteiro os valores até chegar nesses 5 valores que a gente escolheu. Então todo mundo se sentiu representado, né? Porque, inclusive, o cliente que nem sabe. Né? O cliente, acha que o cliente vai estar ouvindo agora pela primeira vez. Pô, então quer dizer que o que eu conversava com vocês influenciou sim a decisão dos valores. Então, esse é um exemplo. Nosso propósito também, né, Moniz? Foi escolhido em consenso, mais ou menos na mesma toada. Então, a gente traz as discussões. Muitas vezes surgem coisas da equipe que a gente não está vendo, que a gente tem um erro de paralaxe gigantesco. Para quem não sabe, erro de paralaxe é quando você olha de um ponto de vista que o ponteiro está dando um número, mas quando você chega em cima do ponteiro ele dá outro, né? Então, a gente tem erros que por conta de estar na gestão você não está vendo. Então é legal envolver as pessoas, trazer as pessoas, né? Na prática, isso é o que funciona. E outra coisa, na prática, durante as reuniões, planejamento, reuniões de equipe, você precisa voltar ao tema. Você precisa resgatar o propósito, você precisa resgatar os valores, você precisa resgatar a missão e a visão. Esse é um tema corrente, né? Exatamente. Tem que estar no fluxo do trabalho, né? Então, é óbvio que você não vai ficar todo dia falando disso o tempo todo. Mas num kickoff você puxa o propósito. Quando a gente atende bem um cliente, o cliente fala, cara, sou fã de vocês. A gente mostra... Num follow-up, Num follow-up, você fala o que o cara fez, os valores que você viu ele aplicando. Então, é isso mesmo, amor. Então, no dia a dia, a liderança, a gente volta agora na ISO, a liderança tem que estar comendo com farinha esses itens. O contexto da organização. Exato, porque ela tem que estar o tempo todo colocando isso de volta pro time. Ó, é isso que importa, é isso que importa. Reforçando, né? Missão, visão, valores e o propósito da empresa. Legal? Será que ficou claro como é que você usa esse negócio aí? Ai, meu Deus do céu. E eu falei do lucro, hein? Expliquei que isso aqui vai dar lucro. Mande áudio pra gente dizendo. Se você odiou, mande também. Eu não quero. A gente não vai brigar com você. E se for engraçado, a gente vai até tocar aqui você ofendendo a gente. É normal, cara. Tá tudo bem. Mas eu espero que isso tenha ajudado, né, Moniz, a clarear um pouco. Vamos fazer um pequeno resumo do que a gente falou? Vamos lá. Eu vou tentar, né? Primeiro a gente começou falando para que serve missão, visão, valores. A gente falou sobre orientação, né? E entender o que a empresa é. Então, missão é sobre o que a empresa faz. A gente falou sobre visão, que é onde a empresa quer chegar. A gente falou sobre valores, que é como chegar, né? E a gente trouxe ali, o Jason trouxe que é o equilíbrio de 2 extremos. Falamos um pouco sobre condutas. Também falamos sobre propósito, que é o porquê a empresa está ali, porquê ela faz o que ela faz. E aí a gente trouxe assim, a diferença entre carência e desejo, o que é um bom propósito, e que é a maneira de colocar, de entregar suas melhores contribuições para o mundo, para o seu cliente, para a sociedade, para suas partes interessadas, vamos dizer assim. Trouxemos também alguns exemplos de missão, de visão, e também falamos de lucro. E na prática, como que a gente poderia envolver as pessoas para construir essas orientações, né? Essas diretrizes estratégicas. Essas diretrizes estratégicas para a gente seguir de uma maneira estruturada e sustentável. Liderança que tem que puxar isso. Liderança, hein? Muito um papel bom, muito importante aí nesse meio. Muito bom, Moniz. Obrigado pelo resumo. Foi muito legal gravar esse podcast, viu, amor? Eu gostei. Foi, também né? Gostei. A gente gosta de falar disso, né, cara? Sim. Se deixar, a gente fala uma semana. Pra você que tá ouvindo a gente em algum lugar que não seja no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, você pode ir lá se inscrever, ou no YouTube, vai no nosso canal do YouTube também, você pode ver lá, né? Os links estão na descrição aqui do Qualicast. Você pode encontrar em qualicast.com.br. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, é contato@qualicast.com.br. Ou, Mo, se ele quiser mandar um áudio, ele manda pra onde? 43 998220077. Você pode me seguir nas redes sociais. Lá um monte de gente me adiciona no LinkedIn. Eu descobri que vem do Qualicast, que @JasonAB, JEISON, AB,
ou Monize Carla. nome artístico da Monize e verdadeiro. Se você corre, inclusive, marca a gente, né? Ouvindo o Qualicast, que já vai, né, dando gatilho. Ó, tem que correr também. Eu não sei por que você faz isso, Monize. Só pra gente... É pra incomodar, né? É peso na pra consciência. incomodar. Se você corre, marca a gente pra gente se sentir mal. Não, beleza. Mas eu queria agradecer você que tá ouvindo a gente até agora, veio até o final do podcast. É muito legal poder falar das coisas que a gente acredita, né, Monize? A gente acredita de verdade. São 18 anos de empresa, 10 anos de blog da qualidade e mais um podcast comemorativo. A gente teve o episódio 100 agora, 3 episódios atrás. Sim. Mais um episódio comemorativo que é muito legal fazer o que a gente acredita e falar o que a gente acredita, né? Obrigado, Mo, por estar aqui. Obrigado a todo o recruto, o pessoal que tá apoiando a gente. E eu vou terminar com uma frase que eu acho que faz todo sentido para esse podcast. Não há vento favorável para aquele que não sabe para onde vai. Sêneca, no século I. Valeu! Até mais! Tchau!